Você já deve ter ouvido algumas expressões do tipo hang out, get up ou turn around. E talvez você tenha ficado confusa com o fato de que se você traduzir palavra por palavra, isso talvez não funcione. Pois é, porque essas três expressões elas fazem parte de um grupo de expressões chamadas phrasal verbs, ou verbos frasais, que são basicamente quando a gente junta um verbo mais uma outra palavra. Só que a mágica acontece aqui. A gente junta essas duas palavras e elas mudam de sentido. Então, até o final do vídeo, eu vou te dar algumas dicas e alguns exemplos, porque existem inúmeros phrasal verbs em inglês, mas alguns exemplos que você já vai sair daqui usando várias coisas e trocando um pouco do seu vocabulário para se adaptar um pouco mais a essa realidade. Então, seja confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar os exemplos que eu vou dar e as explicações que eu vou te dar também. E bora pro vídeo. Muito bem, eu falei já na abertura o que são os phrasal verbs, né? São expressões, eles são um subgrupo das expressões que, na minha definição, é quando você junta duas ou mais palavras e elas mudam de sentido, onde a nossa tradução paralela, você já deve ter ouvido falar aqui no canal, que é quando eu faço que as palavrinhas em inglês e as palavrinhas em português caiam sempre na mesma caixinha, uma embaixo da outra. Só que neste caso isso não vai acontecer. Por quê? A gente vai juntar duas, três palavras e elas vão mudar de sentido. Então esses são os phrasal verbs. Aí vem imediatamente uma pergunta na tua cabeça que eu sei. Por que eu devo usar esse negócio? Se o que eu estou fazendo até agora funcionou. Pois é, funcionou e vai continuar funcionando, é claro, mas vou ser bem honesto, ele funciona para você, funciona para sua paz de espírito, porque na vida real as pessoas utilizam muito mais phrasal verbs do que simplesmente outras palavras. Ou seja, phrasal verbs eles são sinônimos de outras palavras, de outras conotações que eu posso substituir. Perceba isso, eu posso substituir. Então, o que eu vou te dar hoje não é vocabulário exatamente novo. São palavras que você conhece, mas de um outro jeito. Então, na vida real, se fala assim, boa parte das vezes. Então, vamos começar com um phrasal verb que eu usei lá na abertura. E esse, todos nós fazemos todos os dias pela manhã, que é get up. Get up é simplesmente se levantar. Se levantar de algum lugar. Geralmente se levantar da cama. Por exemplo, I usually get up at 7 a.m. Eu geralmente me levanto às 7 da manhã. Aí você fala assim, mas peraí, Rod, olha só. Você falou, eu geralmente me levanto, mas não tem esse me levanto, não tem esse me na frase. Pois é, deixa eu te contar um segredo. Deixa eu aqui pertinho. Deixa eu te contar um segredo. Nem sempre vai ter, tá? Nem sempre. Eu tô falando aqui só eu e você aqui. Nem sempre vai ter, tá? A gente vai... Essa história de phrasal verb, esse momento que a gente está tendo aqui, ele vai servir para várias coisas. Tá? Isso nem está no meu roteiro, eu estou adaptando, tá? Estou improvisando. Ele vai servir para várias coisas. A primeira delas, é claro, você aprender os phrasal verbs, aprender expressões novas e poder melhorar o teu inglês. A segunda coisa, e conectada a essa última que eu falei, é você melhorar o teu inglês, é mudar de nível. Muita gente me pergunta como que eu saio do básico. Já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Mas uma das principais coisas que a gente precisa mudar para sair do básico é nossa mentalidade. Nós não vamos sair do básico enquanto a gente achar que precisa de todas as palavras em português sendo traduzidas para o inglês. Neste caso aqui, o phrasal verb get up é se levantar, se levantar. Ou seja, ele vai estar incluso dentro do significado. Tá bom? Então, como eu falei na frase, I usually get up at 7 a.m. Eu geralmente me levanto às 7 da manhã. Ou também, she got up early to catch the train. Ela se levantou,
got, passado de get, she got up early, ela se levantou cedo para pegar o trem, to catch the train, certo? E perceba que eu usei frases super comuns. Ah, mas eu não pego o trem. Tudo bem, você não pega o trem, mas você pega o ônibus, você pega o metrô, você levanta cedo para fazer outra coisa. Então, você pode usar isso sim dentro da tua rotina. Aliás, já vamos pensar no seguinte: todos os exemplos de phrasal verb que eu te der aqui, pausa o vídeo e crie exemplos com a sua realidade. Combinado? Vamos pro próximo. Mais um com get. Get on. Get on, ele é vamos colocar assim, em termos de significado, ele tem a ver com o último exemplo que eu dei do get up, que eu falei to train. Então, get on é entrar em algum meio de transporte. Ou, dependendo do contexto, dar-se bem com alguém. Ou se dar bem com alguém. Quem é que usa dar-se bem? Não sei. Né? Mas se dar bem com alguém. Por exemplo, on the bus at the next stop. Entre no ônibus na próxima parada. Então, você vai ver a próxima parada, você vai até lá, você vai entrar no ônibus que está lá. Então, get on the bus. Entre no ônibus. Certo? Ou, I get on well with my colleagues. Eu me dou bem com meus colegas. Olha que legal. Aqui a gente tem um outro caso que é importante a gente prestar atenção, e é uma palavra que eu repito muito com quem tem aula comigo. Depende do contexto. Deixa eu passar o avião. Depende do contexto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter a mesma expressão, get on, como o caso, get on the bus e I get on well, certo? Aí vamos lá, get on the bus. Eu estou falando de quê? Do ônibus. Então não pode ser se dar bem. Eu não estou dizendo que eu me dou bem com o ônibus. Certo? Tem que ser entrar dentro do meio de transporte. Né? Aí outra, get on well. Você vai dizer, eu entro bem. Não, né? Não faz sentido. Então, é se dar bem com alguém. Inclusive, esse segundo sentido dele, você tem uma preposição que não existe. Peraí, apaga, comigo, me distrair aqui um pouquinho. Inclusive, esse get on, quando eu tenho esse segundo significado, ele vem com uma preposição depois. Get on with somebody. Então, eu me dou bem com alguém. Então, uma outra dica para você poder separar os dois. Se se dar bem com alguém, eu tenho sempre a preposição with em algum lugar ali perto. Certo? Próximo. Esse é um que eu vou ser bem sincero com você. Eu adoraria dizer para muita gente. Porque ele serve como phrasal verb ou simplesmente como um comando, como uma ordem, como uma requisição, um requerimento, uma sugestão. Que é get over. Get over. Eles têm o significado de recuperar-se de alguma coisa, como por exemplo uma doença, uma decepção, ou simplesmente superar, tá? Vamos contextualizar isso. It took me a long time to get over the... Levei muito tempo para me recuperar da gripe. Olha só, eu estava doente, eu estava gripado, e era uma gripe muito forte, logo levou muito tempo para eu me recuperar. E eu me recuperei. Ou, she will get over him, ela vai superar ele eventualmente. E esse superar não é superar em termos de rendimento, não tem nada a ver com isso. É superar no sentido de esquecer, né? De, poxa, terminaram os dois, mas ela ainda gosta dele. Então, cara, ela vai superar. É disso que eu estou falando. Dica para você entender a diferença entre esses dois contextos. Quando eu quiser dizer que eu estou me recuperando de uma doença, vai ter algum nome de doença ali perto. No caso, get over the flu, né? E quando é o outro superar, ele pode vir de duas formas. Primeiro, seguido de um pronome, que é o caso de get over, pode ser get over them, whatever. Ou ele vem absolutamente sozinho. Get over. Supera. Supera. Aceita, que é o que eu gosto de dizer aqui. Só aceita, só aceita. Tá? Então, você tem esses dois
contextos para você entender e a dica tá bem simples, bem fácil de entender. Olha só, tem umas 3 para você, anota aí. Get back. Get back, que significa voltar. Quem já jogou jogo de guerra, jogo de tiro, não posso falar marca, não posso falar nome, senão, né? Então, quem já jogou esse jogo de tiro, jogo de guerra, você já deve ter ouvido no jogo Get Back. Se o teu áudio estiver em inglês, você já ouviu Get Back, que é volta. Volta, retorna para onde você veio, porque tem alguma coisa rolando ali na frente. Tá? É nesse sentido. O oposto a get on, a gente viu get on como entrar num determinado meio de transporte, e eu tenho get off, com 2 Fs, que é um descer, desembarcar desses meios de transporte. Então, get on the train, get off the train, certo? E get into. Get into é literalmente entrar em alguma instituição, como universidade, faculdade, curso, uma escola, um trabalho, daí vai do contexto que você quiser usar, mas tem essa conotação, beleza? Próximo, vamos falar de alguns phrasal verbs com o verbo to put. Put, por exemplo, put on é vestir, colocar uma roupa, né? Colocar um óculos, colocar maquiagem, to put on makeup, to put on perfume. Então, colocar no sentido de colocar mesmo ou vestir. Por exemplo, put on your coat. It's cold outside. Coloque o seu casaco. Está frio lá fora, certo? Ou she put on a happy face. Ela colocou uma cara feliz. Esse é o tipo de frase que ela funciona muito mais em inglês do que em português, né? Eu gosto de usar, sou eu pessoalmente falando, eu vesti a minha melhor cara de paisagem. Eu gosto de usar essa frase, que é basicamente o que está sendo dito aqui. She put on, I put on my best landscape face. Então, por isso que eu vesti, eu coloquei a minha melhor cara de paisagem. Nesse caso, ela colocou a melhor cara feliz que ela poderia fazer, aquela cara de... Só que não. Então, isso é uma frase, é uma expressão que funciona mais em inglês do que em português. A gente tem frases muito parecidas com essa, tá? Que daria o mesmo sentido. Agora, se eu tenho put on, eu tenho put off. Aí você fala, sim, e put off seria retirar a roupa, retirar a cara. Não, significa adiar ou postergar. Era porque diferente, né? Postergar. Por exemplo, let's put off the meeting until next week. Vamos adiar a reunião para a próxima semana. Ou, isso é muito comum, e você vai me dizer se você é um desses casos. I keep my homework. Eu continuo adiando fazer minha lição de casa. Eu era desses na escola. Fazia um pouquinho antes de ir para aula, confesso. Só fui aprender a estudar de verdade na faculdade. Mas o sentido, assim, se falou adiar, postergar e tudo, não, o sentido é a mesma coisa. Adiar e postergar são sinônimos, tá? Então, eles vão servir para tudo. Seguindo, eu tenho put up. Lembra que eu falei que seriam 2 ou 3 palavras? Esse é um exemplo de 3 palavras. Put up with seria tolerar, aguentar. E olha que legal, porque eu falei primeiro, aliás, ignora, corta essa parte, por favor. Up with vai funcionar assim. I can't put up with his noise anymore. Ou seja, eu não aguento mais o barulho dele. Então, eu posso dizer que a put up with é aguentar mais, ou tolerar mais, tá? Quando negativo. Quando positivo, quando afirmativo, fica assim, ó. She's had to put up with a lot in her. Ela teve que aguentar muito na vida. Ela teve que suportar, tolerar muita coisa, certo? Outros exemplos. Put away. Away. Eu confesso que eu traduzia errado isso quando eu era mais jovem. Que put away eu falava assim, a gente ia jogar fora. Porque sempre algumas coisas com conotação away tinha essa coisa de jogar fora. Só que não. Put away é guardar. Guardar no sentido de colocar no lugar certo, organizar. Ou put out, que é apagar ou extinguir. Apagar no sentido de fogo, é sinônimo de extinguir. Ou put through. Put
through, que é um phrasal verb, inclusive, que eu posso colocar o pronome no meio. Put somebody through, que é conectar, conectar no sentido de ligação. Né? Hoje em dia, quase não tem isso, porque a gente tem hoje aplicativos de mensagem instantânea, é muito mais fácil você chegar nas pessoas. Mas existia há um tempo atrás uma função, por exemplo, a secretária, o secretário, que era aquela pessoa que você conversava, e ele ou ela transferia você para a pessoa com quem você quer falar. Tudo bem, existe isso ainda em telemarketing, existe isso ainda em outras instâncias. Você vai lá, liga a pessoa, falar com você, tudo ok, I'll put you through. Ok, eu vou passar você, vou te conectar com a pessoa. É isso que é o sentido de put somebody through. Seguindo, terceiro phrasal verb, e deixa eu ver, esse é o terceiro, deixa eu ver, corta. E seguindo, eu tenho outros phrasal verbs de verbos variados que são úteis também. Por exemplo, look up. Look up. Não é olhar para cima, é procurar. No sentido de informação no dicionário, procurar na internet, procurar no sentido de quase pesquisar. Pesquisar tem uma outra conotação, mas é nesse sentido, tá? Por exemplo, I need to look up the meaning of this word. Eu preciso procurar o significado dessa palavra. Ou, look up her number in the phone book. Procure o número dela na lista telefônica. Você tem lista telefônica? Eu não. Mas pode ser na agenda do celular. Não deixa de ser uma lista telefônica. Aí, take off. Ele pode ser duas coisas. Depende do contexto. Como a gente já falou lá no começo do vídeo. Take off pode ser decolar no sentido do avião. Avião decola, né? Por exemplo, the plane took off on time. O avião decolou na hora. Tá? Took, passado. Ou ele pode ser tirar as roupas. A gente falou de colocar as roupas, não falou? De put on, foi. Para tirar, take off. Então, take off your shoes, please. Tire seus sapatos, por favor. Próximo. Turn on. Turn on. Que é ligar. Ligar no sentido de luz, ligar de aparelho eletrônico, né? Televisão, celular, o que você quiser que seja ligável, certo? Por exemplo, turn on the light, it's dark in here. Acenda a luz, está escuro aqui. Ou, can you turn on the TV? Você pode ligar a TV? Agora, outros phrasal verbs extremamente úteis para nós. Carry on, continuar. Come across, encontrar por acaso. Ou go on, continuar. Ou acontecer. Depende do contexto. Certo? Bom, última parte aqui, a gente vai falar de phrasal verbs em diferentes contextos. Tudo bem, a gente falou de significados diferentes em contextos, esses são em diferentes contextos. Por exemplo, phrasal verbs para a gente expressar sentimentos ou emoções. Eu tenho cheer up, que é animar-se. Por exemplo, eu falo isso para um amigo. Cheer up, it's not that bad. Ou seja, te anima, ou vamos lá, se levanta, vai, faz alguma coisa. Não é tão ruim assim. Né? Ou calm down, esse é bem comum. Calm down, se acalma. Por exemplo, calm down. There's no need to get upset. Calma. Não precisa se irritar. Ainda tem um outro phrasal verb aqui que é get upset. Já pega essa dica. E look forward to. Você que está procurando emprego fora do Brasil. Esse é um phrasal verb que você precisa usar na tua carta de recomendação, na tua carta de apresentação. Tá? To look forward to, que é ansiar por exemplo, I'm looking forward to the weekend. Eu estou ansioso pelo fim de semana. Posso dizer I'm looking forward to hear from you soon. Eu estou ansioso para falar com você, ouvir de você logo, que é uma frase muito comum para quando você está procurando emprego, porque você quer ouvir uma resposta daquela pessoa. Agora, outros phrasal verbs que a gente pode usar em diferentes contextos, como por exemplo, planos e atividades, que eu tenho hangout, que eu falei lá no começo do vídeo. Lembra? Pois é, hangout é sair com amigos. Por exemplo,
Let's hang out after work. Vamos sair depois do trabalho. Esse hangout é sair para, tipo, passar um tempo junto. Não tem aquele sair para jantar, sair pra... Não. É tipo só trocar uma ideia, sentar para bater papo, tudo. Não necessariamente envolva comida. Claro que a gente aqui no Brasil sempre envolve comida. Não é mesmo? Pois é. E não quero hangout. Eu quero ir para casa. Por quê? I want to chill out. Chill out, que é relaxar. Aí você complementa o seu amigo falando assim: I'm just going to chill out at home tonight. Eu vou apenas relaxar em casa hoje à noite. Então, não vou hang out com vocês, eu vou chill out na minha casa. E check out. Check out é dar uma olhada. Dar uma olhada. Check out separado. Check out junto é outra coisa. Check out separado, dar uma olhada. Por exemplo, let's check out the new café. Vamos dar uma olhada naquele café novo, ou cafeteria nova, né? E em contextos profissionais, eu já te dei um do Look Forward to, que esse funciona bem em contexto profissional. Mas você tem carry out, que é realizar ou executar alguma tarefa. Por exemplo, we need to carry out this project by the end of the month. Precisamos realizar este projeto até o final do mês. Ou go through, que é revisar, examinar. Por exemplo, let's go through this report together. Vamos revisar este relatório juntos. Ou também come up with, que é pensar em algo, criar algo. Por exemplo, can you come up with some new ideas for the marketing campaign? Ou seja, você pode pensar em algumas ideias novas para a campanha de marketing. Outros phrasal verbs para falar sobre reuniões. A gente falou de reunião lá atrás, que era para postpone, né? Para jogar a reunião para frente, para adiar. Mas eu tenho o go over, que é revisar. Por exemplo, let's go over the minutes from the last meeting. Então vamos revisar as atas da última reunião. The minutes, as atas, ou the minutes, também que é uma palavra que vem do francês. E outro para adiar, peraí, não corta esse outro para adiar, por favor. Eu acabei botando duas vezes a mesma coisa. E por último, um grupo de phrasal verbs que a gente pode usar em textos escritos. Por exemplo, phrasal verbs em e-mail. A gente hoje raramente usa e-mail, mas você precisa formalizar alguma coisa, hoje em dia é feito por e-mail, certo? Então você pode dizer get back to para responder. Por exemplo, I'll get back to you as soon as possible. Vou responder a você, eu vou te responder o mais rápido possível. Outra, look into, to investigar. Por exemplo, I'll look into it and get back to you. Olha que legal que eu botei, dois juntinhos. I'll look into it and get back to you. Eu vou investigar e te dar um retorno. E te respondo. Aí, em artigos ou em relatórios, eu tenho point out, que significa destacar ou apontar até mesmo. Por exemplo, the report points out the importance of sustainability. O relatório destaca ou aponta a importância da sustentabilidade. E por último, go ahead. Go ahead, prosseguir. Por exemplo, you can go ahead with the project. Você pode prosseguir com o projeto. Bom, fica assim aquela ideia de, tá bom, mas como é que eu vou memorizar tanta coisa? Você me deu tanta coisa. E acredite, eu te dei a ponta do iceberg. Tem muito mais de onde ver desses. Muitos mais. Como que a gente faz para memorizar phrasal verb? Simples. Usando eles. Aprendeu? Usa. Viu um phrasal verb novo? Procure entender como que ele funciona. Entendeu como funciona? Usa. Simples assim. Não tem erro. Você começou a colocar o que você aprende na sua vida, aquilo fica para você. E é muito simples, tá? Mas primeiro, limpar a sua mente daquela ideia de que eu preciso traduzir palavra por palavra.
Isso não vai te ajudar. Certo? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. A gente falou hoje sobre phrasal verbs. Foi só uma pontinha. Só uma pontinha. Quem sabe eu não trago uma parte 2, depende de você. Tá bom? Então, se gostou, deixa like, compartilha, se inscreve no canal, comenta, manda para os teus amigos, manda para o grupo da família. Fala, olha só, para de fofocar e vem assistir esse camarada maluco aqui. Manda lá. Tá bom? Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu, abraço, tamo junto.